Boa noite. Boa noite. Ficou em pausa aqui agora para mim. Eu digo, meu Deus, assim, entrou, não entrou agora. Ficamos como? Mas a gente ouviu o seu boa noite, Mary. Boa noite. Sabe o que é isso, Jade? Um pouquinho assustado, mas... Sabe o que é isso? Ausência de café. Olha Falta aí. de café. Dê logo o gole, porque o pessoal que já está aqui, ó, aguardando com o cafezinho. Olha aqui, a Rose já aguardando. Boa noite, Rose. A nossa Zezinha já aguardando e tomando um café. Perfeito. Zezinha é das nossas, assim, sabe? Chega da federação lá. Cadê o café? Onde está? E começa. Cadê o café? Cadê o café? A Rosa também, a Rosa também. Então, com Bezerra, aí é que a história muda, não é? E o café fica com um sabor todo especial, né? Exatamente. Reza ainda que a cada gole que a gente toma de café com Bezerra, a mente, olha, começa a fazer captações importantes de aprendizado. Bom saber, bom saber. Café com Bezerra é instrução top. Isso. Então, boa noite, minhas amigas e meus amigos, a vocês que estão chegando agora no nosso Café com Bezerra, esse nosso bate-papo sobre unificação. É um momento bem descontraído, em que a gente se reúne aqui como se estivesse na mesa da cozinha de casa, sabe? Casa de vó, que reúne a família inteira ali em torno da mesa, para tomar um café, para comer um bolo e para conversar sobre doutrina espírita, sobre o trabalho dentro do centro espírita e sobre a união dos espíritas e a unificação do movimento. Perfeito, perfeito. E o nosso bate-papo sempre gerado em cima dessa obra aqui. O OCE, Orientação ao Centro Espírita, gente. Essa obra aqui é uma construção nossa, uma construção coletiva de todo o movimento espírita brasileiro. Todos nós demos o nosso contributo e foi trabalhado exaustivamente para que nós pudéssemos ter um documento orientador para fortalecer as nossas bases, para melhor nos colocarmos diante da nossa doutrina tão amada, errando menos, acertando mais, trabalhando com mais segurança, como eu costumo dizer, né? É uma frase batida, eu sei, mas foi Emmanuel que disse, então ela está valendo, né? Trabalhar com Jesus e com Kardec, sempre. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos aproveitar, ó, Meire, tem outras pessoas chegando aqui. A Josilene, boa noite, Josilene. Olha a Valmira também, abraço, Valmira. José Maurício, olha o Maurício aí, um abraço, Maurício. E vamos, então, trazer as nossas convidadas, porque hoje o negócio aqui não tá para brincadeira, gente. Se vocês não imaginam o bate-papo, o nível de bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Vai ser transcendental, meu amor. Tá brincando, não. O café com Bezerra hoje não tá fraco, não, viu? Vai ser um negócio assim, do outro mundo. Isso mesmo. Então, nós vamos trazer aqui a nossa querida Cristina Pires, da Federação Espírita Pernambucana, que vem agora como assessora nacional da área da mediunidade pela Federação Espírita Brasileira. Boa noite, Cristina. Boa noite, Jade. Boa noite, Mary. Que alegria estar com vocês, mesmo que à distância. Embora eu esteja com muita saudade do abraço. Aquele abraço, aquele papozinho da gente gostoso, com café sempre, lógico. Por favor, né? E aquele bolo de rolo. Isso. Eita, maravilha. Bolo de rolo, bolo de noiva, pernambucano também. Bolo de noiva também, com bastante Esse eu não conheço, já fiz, gente. Obrigada a me apresentar esse bolo. Vai ser apresentada próxima vez que a gente se encontrar. Eu estou sentindo do coração essa necessidade de ser apresentada. Deve ser uma obra-prima da culinária pernambucana. E é, viu? E é. Perfeito. E Cristina convidada. Rapaz, aí, convidou, já sabe que é convite aceito, né? Aguarde-nos. Estaremos em breve aí.
Venha mesmo. Vamos sim. E nós temos uma outra convidada também muito, muito querida no nosso coração e muito pessoal, muito, muito especial. Ela vem de longe, gente, para a Terra das Alagoas aqui, viu? A nossa querida Regina Souza, da Federação Espírita do Distrito Federal, e também coordenadora adjunta nacional da área da mediunidade pela FEB. Seja bem-vinda, Regina. Boa noite, obrigado, Mary, obrigado, Cristina, Jade, uma alegria imensa estar aqui com vocês e poder compartilhar esse momento aí, principalmente com Bezerra de Menezes, né? Que ele esteja conosco, nos amparando, nos fortalecendo e sempre nos orientando naquilo que seja necessário ao movimento espírita. Um convite para você também, viu, Regina? Cafezinho com um bolo de noiva aqui. Tá bom. Perfeito. Vamos sim. O bolo de rolo é aprovado, né? Já está mais do que aprovado, né? É top, top dos tops, né? Agora, esse outro aí, eu estou ansiosa. Daqui a pouco é a América que vem passear em Brasília. Muito bem. Bom, vamos então preparando o nosso ambiente dos nossos lares, os nossos corações para a noite de hoje. Vamos ouvir quais são as orientações que Bezerra tem para nos dar neste momento. Meus amigos e meus irmãos de Jesus, paz aos vossos corações e luz às vossas consciências. Em regra, quando aí na terra recebemos uma réstia de luz, julgamo-nos iluminados, ou pelo menos mais esclarecidos do que os nossos irmãos que da mesma centelha não partilharam. E partimos contentes a proclamar a nossa dita, julgando-nos perto da conquista definitiva da felicidade que almejamos. Pobre do homem, pobre filho do pecado, isto também me sucedeu. Bafejado pela iluminação de meu guia, eu, mísero verme, mal saído do lodo, julgava-me mais perto do céu que eu arquitetara, e não sabia, como agora o sei, que essa luz só me foi concedida como fruto de misericórdia, justamente porque sem ela eu fora mais falido do que outros que não a possuíam. Pobre vaidade, estúpido orgulho humano, que da própria esmola divina faz patrimônio de presunção. Aqui chegados, entretanto, vemos melhor estas coisas, e então, e só então, nos convencemos de que mais é o negativo que o positivo do nosso esforço, ou, por outra, o que fizemos é nada em relação ao que pudéramos fazer. Irmãos, amigos, companheiros, essa desilusão é comum aqui entre os que aí se presumem obreiros da salvação e aqui aportam com a sua bagagem de preconceitos, julgando terem feito mais que os seus irmãos. Outros descansam à sombra dos primeiros louros colhidos e pensam mais no que fizeram do que no que deixaram de fazer. Engano, cegueira, fatalidade, eis que importa combatê-la, concitando o discípulo do Evangelho a não considerar jamais terminado o seu dia de trabalho. A luz, meus caros, que se nos dá, precisa ser difundida em prismas definitivos e vivificada pelos atos, para que se possa refletir neste plano, em nós e por nós. Não vos julgueis jamais melhor que inhoados no quadro dos filhos de Deus. Antes, pelo contrário, julgai sempre que a luz é dada justamente aos caminheiros cegos e tanto mais intensa quanto mais próximos eles se encontram do abismo. Esta é a nossa, é a vossa, é a história de todos os filhos dessa terra de provação e de misérias, mas também terra bendita de redenção, como celeiro das graças de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pedimos, por vós e por nós, paz e humildade,
resignação e sacrifício. Eis o que se vos pede para que a luz se não extinga em vossas almas. Então, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, após essa mensagem que nos convida a todos a tomar a intimidade, a refletir, a nos colocar para o aprendizado, ao serviço e a seguir, pensemos naquele que é o modelo inspirador da nossa caminhada, o amorável Jesus de Nazaré, e peçamos a Ele nesse momento que derrame sobre todos nós que aqui nos encontramos reunidos, trabalhadores, estudantes, aprendizes que todos somos nos dois planos da vida. Envolve-nos com tuas mercês de misericórdia, que nessa noite, Senhor, em mais um programa destinado ao esclarecimento, ao aprendizado, à integração de todos nós, pedimos a Ti que nos inspire, Senhor, em particular as nossas queridas irmãs, Cristina e Regina, para que as suas colocações possam chegar aos corações e às consciências de todos nós dos dois planos da vida. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Muito obrigada, Senhor. Bom, então, para vocês que estão aqui nos acompanhando, como a Meire já bem adiantou, nós estamos estudando esse documento orientador aqui, Orientação ao Centro Espírita, o nosso OCE. E estamos chegando já ao finalzinho da segunda parte, a parte 2, que fala sobre as áreas funcionais do Centro Espírita. Nós vamos hoje falar do capítulo 10, que trata sobre a área da mediunidade. Pois é, né? E esse assunto tão instigante, tão importante, que nos convida a tantas reflexões e também a muitos esclarecimentos, né? Então, tá aqui essas duas meninas que vêm com tanta tranquilidade e serenidade, e, acima de tudo, com muita humildade, compartilhar os estudos dela, né? Uma vez eu conversando com Cristina, a gente fez um trabalho aqui, uma live, né? Aqui, eu convidei Cristina, ela disse assim, Meire, eu estou aqui com tudo que é livro ao meu redor. Eu digo, meu Deus do céu, que orgulho, meu Deus! E assim somos todos nós, trabalhadores, estudantes, a gente tem que se debruçar sobre essas obras. E a mediunidade é um convite a mais, sem nenhum demérito aos estudos que os antecedem, de certa forma. Mas esse tem um pontinho a mais, porque esse faz com que nós possamos ter uma compreensão mais ampla, não é isso, meninas? Então, vamos entender essa área. Eu vou começar conversando com Regina. Regina, meu amor, fala um pouquinho sobre a importância da área da mediunidade no Centro Espírita. Então, Mary, na realidade, essa é uma área muito importante, como todas as outras. E devemos lembrar, quando falamos de Centro Espírita, que a estrutura do Centro Espírita ela está dividida em áreas. E a área da mediunidade, ela tem um papel fundamental, que é, na realidade, cuidar de todas as atividades ligadas ao intercâmbio mediúnico. Se a gente buscar o Centro Espírita, nós temos a área da infância, da juventude, da família, assistência e promoção social, comunicação social, a área de estudos, temos a área do atendimento espiritual, que junto com a área da mediunidade, antigamente era denominada como área de assistência espiritual. Então, trabalhavam juntas. Como era uma área muito grande, ela foi dividida. Tudo que se refere ao acolhimento ficou na área do atendimento espiritual. Inclusive o atendimento fraterno pelo diálogo, que não tem como ser diferente, mas precisa trabalhar junto com a área da mediunidade, porque a gente está o tempo inteiro interagindo. Então, a área da mediunidade, ela englobou tudo que se refere às reuniões mediúnicas e à formação do trabalhador da área mediúnica.
Então, nós temos 2 pontos básicos. Aquele iniciante que quer conhecer mediunidade, que quer estudar e que, no decorrer do programa, pode educar a sua mediunidade e, futuramente, se transformar num trabalhador da área da mediunidade. E temos o médium experiente, aquele que já passou por essa formação, já adquiriu uma certa segurança, confiança, e agora ele trabalha especificamente na reunião mediúnica. Aí a gente lembra qual é o papel dessa área. Então, ela trabalha o quê? A coordenação, a organização, o funcionamento de todas as atividades da área da mediunidade, desde a formação continuada, a integração das áreas, não somente da área da mediunidade, todas as atividades da área da mediunidade, mas, de uma forma geral, as atividades do centro espírita. Isso é muito importante, que o trabalhador da área da mediunidade esteja integrado na casa espírita, participe e conheça todas as atividades. Ela dá subsídio a todas as atividades, por quê? Lá na criança, na infância, pode eclodir a mediunidade. Então, quem trabalha na infância precisa conhecer e saber o que fazer, como identificar, como encaminhar, como conversar com a família, como encaminhar para o atendimento espiritual e dar todo aquele suporte. A área do atendimento espiritual também precisa ter esse conhecimento para saber acolher quem chega e dar a orientação devida. A área de estudos é exatamente a mesma coisa. Então, a área da mediunidade, ela acaba focando tudo isso pela necessidade do trabalho. Então, toda essa atividade precisa ser acompanhada. A gente vê hoje, se a gente pegar o Brasil com 27 federativas, cada estado com uma quantidade enorme de casas espíritas. Imagina se não tivesse na federativa estadual uma área que cuidasse do movimento espírita. Então, da mesma forma que na federativa tem essa área, no centro espírita também precisa ter essa área. E essa área, ela precisa interagir com a federativa, porque é dali que ela vai receber os subsídios do desenvolvimento do trabalho, que ela vai trabalhar o quê? A união do trabalhador, a unificação do movimento espírita, nessa interação feita no movimento de uma forma geral. Então, por enquanto, eu acho que seria isso. Nós vamos deixar aí aberto para Cristina complementar, você também, se a gente tiver esquecido aí algum detalhe, né? Muito bom, Regina. Obrigada, Regina. Muito boa. Regina já falou tudo. A área da mediunidade, essa importância dessa área. Eu só costumo lembrar que, às vezes, a gente fala assim de uma estrutura que parece muito grande, e, às vezes, aquele centro pequenininho, lá mais distante, que tem poucos trabalhadores, que diz assim, a gente aqui não tem área nenhuma, né? As áreas existem, existe um documento como esse, o Mério falou muito bem, é orientador. Ele não tem a pretensão de ditar normas, nem de fiscalizar, nem de ser, não pretende ser cumprido. Ele é um norteador da atividade. Então, mesmo aquele centro que não tem todas as áreas definidas, vamos dizer assim, porque é o trabalhador, aquele que faz tudo, que ele na mediúnica, ele é o médium, mas ele é o facilitador, ele também aplica o passe, ele também faz a palestra, ele também sabe o dia de pagar a conta da luz, né? É por aí. Não lembrar disso, Cristina. Não está lembrada das contas, não, Cristina. Mas é porque a gente precisa inserir a área da mediunidade nessa atividade geral da casa espírita, não é? Ela não é uma atividade à parte, como lá atrás nós já imaginávamos isso.
né? Não é uma área de trabalhadores especiais, é uma área de voluntários muito comprometidos com o trabalho na seara do Cristo. Então, quando tudo que Regina falou é extremamente importante. Eu só colocaria além de tudo isso que, se você é de uma casa espírita pequenininha, se você não tem essas áreas definidas, não fique preocupado. Esse documento é orientador para você, principalmente. Ele vai ser um suporte muito importante para você criar um grupo de estudo, para estudar mediunidade, para você reestruturar seu grupo, então simplesmente para você ver que seu grupo está trabalhando muito bem, graças a Deus e à ajuda dos espíritos amigos, né? Então, é uma área que vocês sabem que sempre me encanta, né? De muito tempo. Então, trabalhar com mediunidade é isso, é essa alegria sempre. E a gente sente daqui, viu, Cristina? Sente daqui. Eu vou aproveitar o gancho, então, fazer a próxima pergunta para você. Já que você já adiantou um pouco, falou de estudo, a gente sabe que a gente tem que ter um olhar mais atento para o estudo na casa espírita. Então, a gente tem o EJE, tem o EAD, tem o Evangelho Redivivo, mas e o estudo da mediunidade? Existe algum estudo específico? Quais são as orientações? Bem, o estudo da mediunidade, o documento orientador, ele fala do Mediunidade Estudo e Prática, que é uma proposta do CFN, da FEB, para todas as federativas, todas as casas espíritas, com 2 programas de estudo da mediunidade. Para quem são esses programas? O programa 1, para aquele que está iniciando o seu aprofundamento sobre a mediunidade. Mas não é para aquele que está iniciando o seu conhecimento doutrinário. É aquele que já tem um conhecimento básico da doutrina espírita, que já frequentou algum grupo de ESD, ou pelo menos o curso introdutório, tá certo? Que tem noções básicas da doutrina espírita. Para os jovens adultos, tá certo? Jovens adultos, esse programa se presta a todos. A gente está até aqui deixei até aqui facinho para a gente mostrar. Ó. Programa 1, programa 2, do Mediunidade, Estudo e Prática. Eu gosto de falar junto dos livros, porque a gente... Ótimo. E ele serve para isso, para nos mostrar que mediunidade é uma parte da doutrina espírita. Não é a doutrina espírita completa. Para a gente conhecer a doutrina espírita, a gente precisa estudar tudo na doutrina espírita. E me desculpem vocês, mas eu vou dizer, viu? A gente tem que estudar sempre, porque a gente, como o Bezerra diz aí na mensagem inicial, a gente não vai saber nunca. A gente pensa que sabe, mas não sabe. A gente já estudou e pensa que já entendeu tudo, quando você vai estudar de novo, você vê que precisa aprender ainda mais. Então, nesse programa 1, você tem essa noção básica sobre a mediunidade. Você tem as orientações de como estudar. Você não pode deixar de ter o livro dos médiuns como baliza. Tudo tem que estar de acordo com a codificação, com o livro dos espíritos, com o livro dos médiuns, com o Evangelho, com o Céu e Inferno, com a Gênese. Você não pode ter a codificação, o Pentateuco, fora do estudo da mediunidade. O programa 2, nessa proposta de estudo, já é para a gente aprofundar um pouco mais esse aprendizado. Então, esses nossos irmãos que chegam no programa 2, eles vão passar por um treinamento. Se eles tiverem mediunidade ostensiva, pode ser que eles sejam encaminhados às reuniões mediúnicas. Mas desde o primeiro encontro, no primeiro dia, a gente avisa que o Mediunidade, Estudo e Prática, todo o programa, não é um passaporte para a reunião mediúnica, porque algumas vezes eu já encontrei pessoas assim, não, vou estudar porque dali eu vou para a reunião mediúnica. Não é bem assim. Cada casa tem os seus critérios
para receber o voluntário da reunião mediúnica. O estudo proposto é que você entenda exatamente o que é isso. Ou você, pelo menos, comece a entender, viu? Porque a gente tem muito mais do que esses 2 volumes, né, de estudo. A gente tem muita coisa para entender. Mas é um bom começo, viu, minha gente? É um bom começo. Junto com o Livro dos Médiuns, é o roteiro mais seguro que a gente tem agora para começar a entender mediunidade. Não sei se eu respondi sua questão, Jade. Perfeito, Regina, perfeitamente. por favor. Regina, quer complementar? Não, está tudo certinho. Cristina já falei aí do assunto, né? E, às vezes, a pessoa acha que ela indo para o MEP, ela já tem trabalho garantido. Ela sai dali automaticamente para um grupo mediúnico. Mas existem algumas questões. Ela está bem, ela já tem segurança, já tem condições de enfrentar uma reunião de desobsessão. Então, não é uma questão automática. Outras coisas precisam ser levadas em consideração, pensando principalmente no bem-estar do trabalhador e no grupo, de uma forma geral. Sempre oportuno lembrar. Sempre oportuno lembrar. Antes só de a gente fazer a próxima pergunta, vamos dar boa noite aqui para Fátima Custódio. Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Fátima. Ana Lúcia. Boa noite, Ana. Bem-vinda. Beijo, Aninha. Atan, boa noite. Seja bem-vinda. E a Nirlene aqui também dando seu boa noite. Oi, Nirlene. Como você está, menina? Muito bom, muito bom. Não, eu fico ouvindo a noite toda sobre o MEP, e todo mundo sabe que eu sou simplesmente apaixonada por esse estudo. Eu amo demais esse estudo. Cada vez que eu mergulho no MEP, eu estou... É como se fosse oxigênio puro que eu estou ingerindo naquele momento. Porque cada mergulho é um aprendizado novo, é um sentimento renovado. É muito bom, é muito bom. Eu vou ficar calada, não vou dizer mais nada, não. Mas eu vou falar com Regina agora, para pedir para a Regina. Já começou, você já começou a trazer essas reflexões, Regina. Então, a gente faz o MEP, estuda o MEP, livro 1, livro 2, a prática, está no exercício, mas detalha mais para a gente o que é a reunião mediúnica e quem pode participar dessa reunião mediúnica. Bom, Mary, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o que é uma reunião? Uma reunião é um encontro de pessoas para tratar de um assunto específico. Uma reunião mediúnica é um encontro de pessoas para tratar especificamente do intercâmbio mediúnico. Mas nós buscamos aí o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, a questão número 331, que traz o conceito de reunião mediúnica. Então, diz o seguinte: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, aqui, logo no início, fica claro para nós, quando ele fala que a reunião mediúnica é um ser coletivo, que nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos uma equipe encarnada, aquela meia dúzia de pessoas, aí 14 pessoas normalmente, encarnadas que a gente vê, mas nós o tempo todo interagimos com uma outra equipe, que é a equipe espiritual, que é quem verdadeiramente organiza, coordena, define tudo o que vai acontecer no decorrer dessa reunião. Então,
é importante a gente sempre ter em mente que nós estamos trabalhando sob a coordenação dessa equipe espiritual. E aí, quando ele fala aqui do feixe, lembra para nós o que é a homogeneidade. Quando a gente pega uma única vara, falando do feixe de varas, se a gente pegar, a gente quebra com muita facilidade. A gente dobra com muita facilidade. Mas quando a gente fala de um feixe, fica muito mais difícil para a gente pegar, torcer e quebrar. Então, é isso que ele fala para a gente. Uma pessoa sozinha, um médium sozinho, é uma coisa. Agora, quando você tem uma equipe, e essa equipe está integrada, está homogênea, caminha na mesma direção, é interessada nos estudos, mostra para a equipe espiritual até que ponto pode contar com ela. Então, o trabalho se desenvolve com muito mais facilidade. Então, essa homogeneidade é um ponto fundamental no desenvolvimento da reunião mediúnica. Então, se nós temos, aí é importante também a gente lembrar, quando fala da homogeneidade, que nós podemos ter um grupo de 20, 30, 50 pessoas que seja mais homogêneo do que um grupo de 5 pessoas. Então, isso vai depender de quê? Das qualidades e das propriedades, ou seja, do esforço de cada trabalhador se doando para que isso aconteça. E aí, quem é que pode participar dessa reunião? A Cris falou da formação. Hoje nós temos o programa do MEP. Essas pessoas, quando elas estão em condições, elas podem ser encaminhadas para essa reunião. Então, a reunião mediúnica, que a gente conhece mais comumente com o nome de reunião de desobsessão, ela precisa ser formada por pessoas que tenham um sólido conhecimento evangélico doutrinário. Isso é muito importante. Não estamos trabalhando com médio iniciante, estamos trabalhando com pessoas que já têm mais experiência, precisam ter também conhecimento específico da mediunidade, o que é, como funciona, quando utiliza, para que o trabalho flua com mais facilidade. E precisa também ter idade mínima de 18 anos. É outro fator também muito importante. As pessoas questionam, mas na época de Kardec tinham jovens de 11, 12, 13 anos? Tinha. A tarefa era outra, o momento era outro. Hoje nós estamos na atividade do Centro Espírita, num momento totalmente diferente, numa tarefa totalmente diferente daquela época, então é preciso que a gente siga todas essas orientações. E não esquecer que o ponto fundamental é preciso que tenha mediunidade, seja ostensiva ou não. Então, as pessoas que estão ali para o intercâmbio, é preciso que tenha mediunidade. Lembrando, dentro de uma sala mediúnica, todo mundo é médium. Seja ostensivo, seja de sustentação ou apoio, seja de intuição, telepatia, vidência, mas todos são médiuns. Cris, complemente aí, minha filha. Ô, minha querida, você já falou tudo. Reunião mediúnica é isso, é esse momento importantíssimo que a gente precisa tratar com muita seriedade. E a gente vê na linha do tempo do movimento espírita a diferença, como você falou, da mediunidade à época de Kardec, que ele trabalhava com jovens, adolescentes ainda, e como nós trabalhamos hoje. Como a gente trabalhava com a mediunidade há 50 anos atrás. Hoje é um pouco, não é porque a mediunidade mudou, não, fomos nós que mudamos. Exato. Nós que estamos entendendo melhor a mediunidade. Hoje a mediunidade não é mais para satisfazer as nossas curiosidades. Por isso que Kardec nos orienta
quais perguntas a gente pode fazer aos espíritos, né? Não é para nossa curiosidade, saber se a gente vai passar no concurso, né? Se a nossa família vai ser assim, ou curar a nossa dor de estômago, que ela não fica boa, porque às vezes a gente não consegue fazer a dieta direitinho, né? Que o profissional da saúde orienta, e a gente vai lá e querendo que os espíritos façam a parte que nos cabe. Hoje, o primeiro objetivo que o OCE diz aqui, de uma reunião mediúnica, é prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou, né, fazem sofrer. Isso é muito importante. E outra coisa que eles dizem também, que essa reunião mediúnica é para nosso aprendizado, nosso olhar para frente. É como se eles estivessem dizendo assim, olha, vejam que eu estou sofrendo hoje, não faça igual, não. Pelo amor de Deus, ajeite agora. São lições vivas que esses companheiros nossos, esses irmãos nossos nos trazem, de muito sofrimento, de muita dor, e que eles estão dizendo toda semana, quando a gente chega na reunião mediúnica, não faça o que eu fiz. Olha como isso dói. Mesmo aqueles que pensam que estão fazendo sofrer, que estão ali cristalizados, né, na dor, e pensam que estão fazendo sofrer o outro, eles estão trazendo o sofrimento para si mesmos. Então, tudo isso precisa ser tratado com muita seriedade. Ao mesmo lado que eu digo que é uma alegria estudar mediunidade, e é para mim, entender esse intercâmbio com o mundo invisível, mas é um mundo vivo e palpitante como o nosso, com tantas alegrias e tantas dores como o nosso. E se a gente vai para uma reunião mediúnica com outras intenções, que não seja aquela tão bem descrita por Kardec em O Livro dos Médiuns, que tem por objetivo sério, com exclusão de todos os demais, a gente não entendeu ainda o que seja mediunidade à luz da doutrina espírita. E aí a gente lembra aqui que mediunidade, né, médiuns existem em todos os quadrantes do nosso planeta, com quem acredita e quem não acredita. A mediunidade com a doutrina espírita, essa mediunidade ordenada, esclarecida, né, orientada por espíritos amigos, pela equipe do Espírito Verdade e por espíritos feito Bezerra, feito Emmanuel, feito André Luiz, né? E almas tão queridas como Chico, Divaldo, Ivone, que nos trazem lições tão pertinentes ao exercício da mediunidade e ao entendimento desse intercâmbio com o mundo que para a gente, para a maioria de nós, ainda é invisível. Perfeito, perfeito. E até porque, né, a gente não pode esquecer jamais, né, meninas, assim, é daquela questão, né, muitas pessoas ainda acreditam que vão lá tão somente para ajudar os irmãozinhos sofredores. É uma realidade, mas como é que você vai ajudar se você não está se ajudando? Se você não sabe que todos os dias tem que trabalhar, você é médium 24 horas por dia, né? Esse exercício 365 dias do ano. Claro, e 6 horas. Pois é, né? Então, assim, aquela hora, 1 hora de reunião prática é o resultado da sua vivência diária, e a gente tem que ter esse discernimento. Como é que eu passei essa semana? Né? Tem que refletir qual o esforço que eu estou fazendo para vencer as minhas más inclinações todos os dias. Né, tá? E eu disse que Regina já tinha falado tudo, e olha como eu falei muito, desculpem. Mas é muito palpitante o assunto, é muita coisa. São muitos os vieses, os matizes, né? Essa conversa a gente vai a noite toda, minha gente, por mim. Uma coisa vai puxando a outra.
Eu estou tomando café, eu tenho que tomar banho. Outra xícara de café eu vou até meia-noite. Outra também, não tem problema. Não sei a Tan, a Dilene aqui, a Dilene não sei a turma. Mas a gente tem um combinado, meninas, e a gente faz o Café com Bezerra agora. Mais de 2 horas, o Aeróbus passa pegando cada um em suas casas, para a gente continuar esse papo lá com Bezerra. Agora melhorou. Isso. Gente, foi falado aqui sobre as reuniões mediúnicas. A Tâmara colocou uma pergunta aqui no chat. Eu vou colocá-la na tela e, se vocês puderem respondê-la, ela pergunta se existe a interação entre equipes da área mediúnica de 2 ou mais centros espíritas nas reuniões. Existiria esse intercâmbio, essa troca? Existe quando a gente faz as capacitações, né? O objetivo principal das capacitações é que tenha pessoas de várias casas espíritas. E é interessante, aqui em Brasília nós temos uma atividade chamada Ponto de Encontro da Mediunidade, e participam trabalhadores de muitas casas espíritas, e ali a gente observa que, geralmente, na hora do estudo, as questões são comuns, muda o endereço, muda a casa, mas a problemática ou a dificuldade é exatamente a mesma. Então, é muito enriquecedor quando a gente faz isso, quando a gente interage, porque a gente está conversando sobre questões que são comuns da área da mediunidade, e um aprende com os outros. Eu gosto muito. Essa interação é muito boa, nós temos parecido aqui em Pernambuco, com as nossas reuniões do nosso Conselho Federativo Estadual, a cada 2 meses, onde a gente tem as áreas funcionais todas, né, com cada um com suas coordenações, e a área da mediunidade reúne trabalhadores da mediunidade de centros espíritas do estado todo. Agora, do modo virtual, né, a gente atende a todos, até o sertão, até quase o Piauí, até na fronteira, lá no sertão. Mas tem uma outra possibilidade de interação que nós temos previsto aqui no nosso regimento interno da área da mediunidade, que é a visita, vamos dizer assim, de trabalhadores de outras casas espíritas. Geralmente, quando eles vêm para as reuniões da área, então eles se interessam de ver como é que a gente trabalha. Então, a gente recebe como visitante trabalhadores experientes ou que já vêm trabalhando com a mediunidade na sua casa espírita. A gente recebe por 2 ou 3 semanas. A gente organiza isso para ele participar como visitante, como observador da nossa reunião, para que ele possa exercer, né, a atividade na sua casa com mais segurança. Então, isso é uma forma também de interação das casas espíritas umas com as outras. Isso acontece entre casas espíritas também próximas. Alguns pedem e participam da reunião 1 semana, 2 ou 3, como visitante, para ver a maneira de trabalhar e fazer e ajustar na sua casa o que achar que é pertinente, né? Porque a gente não oferece como um modelo pronto, a gente oferece como sugestão, e cada um vai adaptando, vamos dizer assim, a sua realidade, a necessidade da sua casa. E aí, lembrando, Cris, voltando ainda ao Mediunidade, Estudo e Prática, que foi um ganho muito grande no programa, foi a criação do estágio supervisionado nos grupos mediúnicos. Então, quando a gente se inicia o programa 2, ou no decorrer do programa 2, a gente leva aqueles médiuns iniciantes para os grupos de trabalho, para que eles participem 1, 2 reuniões, para que eles conheçam e observem como é que funcionam esses grupos e qual vai ser o objeto de trabalho deles
no futuro. Então, eles já vão se preparando. Aqui em Pernambuco, nós fizemos assim esse modelo muitos anos, Regina. Mas há 5 anos atrás, mais ou menos, 5, não, 8, acho que foi com Edson Caldeira, nós iniciamos o que nós chamamos de reunião mediúnica supervisionada. Uhum. Nós criamos uma outra reunião mediúnica para o participante do MEP 2. Ele participa por 10 semanas seguidas, todos vão à mesa, todos participam, todos exercitam, todos vêm. Os dirigentes são dirigentes das nossas reuniões de educação ou de desobsessão. E, em vez de ficarem 4 semanas como observadores, eles estão agora 10 semanas como participantes. E isso dá assim, uma segurança muito grande para aqueles que têm mediunidade ostensiva. Muito bom. E eles saem bem fortalecidos desse programa. A gente está assim, tendo uma avaliação muito boa dessa experiência. Mas essa outra experiência também. Isso acontece em paralelo com o MEP 2, com o programa 2, ou Sim, quando eles terminam o programa 2? Eles estão já no finzinho do MEP 2, geralmente no último semestre, né? Porque 10 semanas são 2 meses e meio. A gente trabalha o programa durante 1 ano. Uhum. Tem uma folga. Aí, nessa folga, a gente inclui mais seminários, mais resenhas de livros, para a gente trabalhar durante 1 ano. É. E, quando eles vão chegando perto do final, a gente faz essa reunião supervisionada, que a gente chama. Reunião mediúnica supervisionada. Está tendo assim está dando para a gente um resultado muito, muito positivo. Inclusive, quando alguns médiuns que têm mediunidade ostensiva, quando a gente leva para a reunião, eles já chegam quase prontos. Ok. Só compartilhando experiências. Que Mas bacana. é importante, muito bom. É. Muito. Pois é. Então, a gente já conversou um pouco, já foram falados vários aspectos aqui, e essa pergunta em alguns momentos apareceu, mas é sempre bom relembrar. Então, vou pedir, Cristina, por favor, fala para a gente quem é o médium. Minha querida Jade, o médium é aquele espírito extremamente comprometido com o Cristo. Ui. Extremamente comprometido. Não é alguém especial, no sentido de ser melhor do que os outros, também não é alguém especial no sentido de ser pior do que os outros. É aquele que já compreendeu, ou que está compreendendo, que para construir sua felicidade ele precisa assumir esse compromisso com Jesus e com Kardec. Então, nós temos várias definições de médium, né? Mas eu gosto muito quando, acho que é no Evangelho, quando Kardec registra que o melhor médium é aquele que melhor filtra, que melhor passa o sentimento e a necessidade do espírito. É o que melhor compreende a necessidade do outro. Então, o médium, ele traz a necessidade daquele que não vê. Mas para ele ser sensível a quem muitas vezes ele não vê, ou a maioria de nós não vê, ele precisa exercitar essa sensibilidade com quem ele vê. Então, na sua vida de relação, é aquele espírito tão comprometido com Cristo que precisa aprender a cada dia, a servir mais e melhor ao próximo, que é a ponte dele com o Pai.
é o próximo. Então, esse médium, para mim, é essa criatura que, como eu, cheia de qualidades, cheia de imperfeições, mas que está buscando todo dia diminuir as imperfeições, fortalecer as pouquinhas qualidades que já tem. Ou adquirir alguma outra, quem sabe, né? Regina talvez tenha uma definição mais... Tá ótimo. Clássica. Tá ótimo. Muito bom, lindo. Lindo porque a gente percebe o amor e a didática educativa do Pai, com todos nós, que nos oportuniza justamente o crescimento a partir do momento em que a gente vai ali auxiliando, não porque somos melhores, mas porque temos muito a fazer, porque muito fizemos também para desfazer, desconstruir. Para mim, a mensagem inicial que vocês colocaram aí é perfeita para dizer isso. A gente que vê aquela, pensa que tem aquela luzinha porque a gente está mais perto do abismo. Por isso que está mais iluminado. Está ali com um palitinho de fósforo. E o bichinho querendo se apagar, o pior é isso, né? Fica ali escondendo danadinho, né? É muito amorosa, Cristina, na sua resposta. É muito amorosa. Chega a ficar emocionada aqui com a resposta tão carinhosa e verdadeira. É verdadeira. É carinhosa e verdadeira. E é isso mesmo, né? E diante dessas dificuldades, que é importante trazer, né? Emmanuel é aquele professor que ele é amoroso, mas ele é bem severo, né? A definição de Emmanuel é bem braba. É bem... Eu acabo ficando logo, oxente, e aí? E diante dessas nossas dificuldades, dessas imperfeições que envolvem a todos nós, que aqui nos encontramos, né? E vem outra pergunta que eu faço à Regina agora, Regina, que talvez, diante do que Cris já falou, das nossas dificuldades e imperfeições, fique talvez mais entendível explicar o que é a obsessão. Obsessão, nós buscamos aqui duas questões. Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Médiuns, para a gente explicar a obsessão. A primeira coisa que a gente pergunta quando a gente pega o Livro dos Médiuns é por que Kardec ou os espíritos colocaram a obsessão dentro do Livro dos Médiuns como um capítulo específico. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo que, na realidade, a obsessão é o quê? É a mediunidade adoecida, não é? Então, aqui nós pegamos o seguinte, no Evangelho, capítulo 28, prefácio do item 81, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, aqui fica claro para nós a diferença da influenciação. Porque a influência ela pode ser boa ou não. Se ela é boa, a gente assimila. Se não é boa, a gente descarta. Mas é apenas uma influência. E o tempo inteiro a gente influencia e é influenciado. Já a obsessão é o quê? É a ação persistente. Deixa de ser uma simples influenciação. É ali quando existe o quê? Um domínio, quando existe um constrangimento. A partir do momento em que essa influência se transforma em domínio e em constrangimento, aí nós temos a instalação do processo obsessivo. E nós buscamos aí o item 237 do Livro dos Médiuns, que vai explicar mais claro para a gente o que é a obsessão. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ou seja, ele não consegue fazer isso sobre todas as pessoas. Por quê? É um processo bilateral.
É necessário que haja ali uma sintonia entre duas mentes. Uma mente que emite, uma mente que recebe. Então, o que tem de similar com a mediunidade? A facilidade de sintonia com outras mentes. Porém, isso não caracteriza a necessidade do exercício da mediunidade. Muitas vezes é um chamamento para que nós nos aproximemos de Deus, para que a gente lembre do compromisso que a gente assumiu com Deus, com Jesus, antes da nossa reencarnação. E aí ele continua dizendo: a obsessão nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Se chegam a dominar, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora uma verdadeira criança. Então, ele passa a exercer um controle sobre aquela pessoa, dependendo, obviamente, do tipo de obsessão, do grau dessa obsessão. E aí lembramos que os bons espíritos, eles nunca constrangem ninguém. Eles aconselham, eles orientam, eles combatem os maus espíritos. Se o grupo, ou se o médium, ou se aquela pessoa não está a fim de seguir aquela orientação, aí já é responsabilidade dela. Eles simplesmente se afastam e deixam a pessoa passar pelo que ela está escolhendo passar. Porque a obsessão, ela é uma escolha. A partir do momento em que você aceita, você é responsável por aquele processo. Então, é um assunto que também, tanto quanto a mediunidade, a gente ficaria a noite inteirinha aqui falando sobre ele, mas o tempo não permite. Eu já disse para a Jade desligar esses relógios, mas ela é teimosa, deixa correr. Digo, não deixa, desliga. Tira os relógios, desliga, tira a pilha, tira tudo. Vou colocar um adesivo aqui, ele fica aqui vermelhinho, vou colocar um adesivo. Olha o adesivo, os pastores, 20, 21, é um absurdo um negócio desse. Regina, meu amor, vocês estão inspirados na amorosidade. Vocês estão inspirados. Olha que coisa linda, eu penso a poesia, a obsessão, a mediunidade adoecida, gente. É uma realidade e é poético. Né? É bonito se refletir sobre isso. Sempre me questionei por que os espíritos colocaram a obsessão como um capítulo específico dentro do Livro dos Médiuns. Com o passar dos anos e o estudo, a gente foi entendendo a similaridade que existe entre mediunidade e obsessão, a facilidade de sintonia entre as mentes. Então, quando o médium adoece, porque não é só o leigo que tem obsessão. O médium trabalhador também está sujeito a vivenciar o processo obsessivo, desde que ele abra portas. Então, para que a gente tenha, digamos, como antídoto da obsessão, é o quê? Ser bom e fazer o bem. Amar indistintamente. Então, se nós seguimos a mensagem do Cristo, se nós respeitamos o nosso semelhante, se nós diariamente fazemos aquele exercíciozinho que foi ensinado por Santo Agostinho, de rever as nossas ações, as nossas atitudes, de não nos envenenar diariamente, de não deixar pendências, porque sempre que a gente deixa uma pendência, essa pendência é o quê? É uma porta aberta ao processo obsessivo. Dia virá em que teremos que estar novamente frente a frente para refazer aqueles laços. Por quê? Quem é o obsessor? Geralmente é uma pessoa muito querida do nosso coração, que partilhou da nossa vivência, do nosso dia a dia, do nosso convívio. Em algum momento, esses laços se romperam. E aí, foi um para um lado, outro para o outro. Então, é preciso que isso seja refeito. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a
refazer todas essas pendências. Resolver as pendências e não criar mais. E não criar mais, exatamente. E a fala da Regina, me lembrei agora de Emmanuel, né? Lá no Pensamento e Vida, né? Quando ele fala da mente, e fala que a vontade ela é a gerente de todos os departamentos da mente. Pela vontade, o homem consegue vencer a si mesmo. E pelo desejo, promove muitas quedas e pode ter consequências e resgate de vários séculos até. Né? Tá em nós a vontade de vencer. Né? Fantástico, fantástico. Cris, quer comentar alguma coisa, Cris? Minha gente, Regina agora foi poesia pura. Porque a obsessão é isso. Ai, meu Deus. A obsessão é isso, minha gente. É a gente ter essa ação persistente dos nossos irmãos, mas, como você disse, Mary, geralmente é alguém que foi muito caro ao nosso coração, que por algum motivo a gente se estranhou, se desentendeu, como a gente diz aqui, a gente olhou enviesado e não deu certo. Aí a gente começa a fazer o outro sofrer, pensando que fazendo o outro sofrer a gente vai à desforra. E é um ledo engano, tanto do espírito como o nosso mesmo, porque muitas vezes a gente chega à casa espírita para se livrar do obsessor. Mas às vezes é justamente ele que nos leva à casa espírita, nos dá essa oportunidade do reencontro com o Evangelho, do reencontro com o Cristo, e nos oferece essas imensas e inúmeras possibilidades de reconciliar com o próximo enquanto estamos a caminho. E esse próximo ele pode estar desencarnado, ele pode estar encarnado. O importante é a reconciliação. Não importa se ele está desencarnado ou encarnado, mas é essa oportunidade que a gente tem. Então, a mediunidade nos dá essa oportunidade da gente reconhecer até esse obsessor e olhar para ele com outros olhos, com um olhar carinhoso, né? do afeto que já tivemos um dia, ou carinhoso do perdão que a gente pode exercer agora. Isso é que a gente faz. Então, eu lembrei, enquanto Regina falava, de uma prece que tem no livro Vozes do Grande Além, a prece de Cerinto. Maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Eu sempre me emociono quando eu leio essa prece mais uma vez. Porque Chico explica num prefácio que Cerinto foi um espírito, ele usa a palavra trabiliário, né? Que chegou muito zangado, muito difícil, com muita dificuldade nas reuniões mediúnicas, e foi sendo tratado, conversado e tal, e depois ele deixou de ir. Um belo dia volta Cerinto para agradecer. Aí ele diz que ele vai agradecer o que ele recebeu ali, mas ele vai fazer uma prece. Nessa prece ele diz que não vai pedir por todos nós que ajudamos, que somos ajudados, nada. Ele pede pelos que fazem sofrer. Pelos que roubam pão, pelos que roubam a esperança. Né? Ele pede por todos nós, filhos do erro. Então, Cerinto para... Não, minha amiga. É linda demais essa prece. É linda demais essa prece. E somos todos nós, eu me identifico com ela, porque a gente se reconhece como filhos do erro também, equivocados há muitas encarnações, e que pela primeira vez a gente está disposto a trabalhar para mudar isso, para aprender a fazer bem feito, para fazer o certo. Pela primeira vez, a gente está escolhendo o caminho da porta estreita. Então, por isso que é uma alegria, por isso que aí eu volto para o Livro dos Médiuns, no item 30, né?
O Espiritismo anda no ar e torna felizes todos aqueles que o professam. Está lá que Kardec coloca isso, lá no item 30, na primeira parte do Livro dos Médiuns. E aí eu, parafraseando, eu digo, né? A mediunidade anda no ar e torna felizes todos aqueles que a praticam. Muito bom. Muito bom. Meninas, que alegria, que riqueza essa noite. Eu estou encantada. Encantada. Esse Alegria café de nossa. hoje foi fluídico, viu, Meire? Esse Nossa. veio com força. Com força, viu? Esse veio com força, com força. Porque as meninas conseguiram passar, Jade, aquilo que a gente sente ao estudar e a viver os trabalhos mediúnicos. Esse amor, essa delicadeza, essa misericórdia. Porque é a misericórdia divina, né? Nessa ação, nesse entendimento de auxílio íntimo e na oportunidade de auxiliar o nosso próximo, que pode estar encarnado ou desencarnado. É muito lindo, é muito perfeito, é muito perfeito. É muito perfeito compreender a mediunidade, é muito perfeito compreender essa responsabilidade, é muito perfeito compreender o nosso próximo, enxergar aqueles que nós chamamos de obsessores, não como a gente falava até ontem, e já está obsidiada. A gente já ia com... Não era assim, né? Está obsidiada. Um peso. Deixa eu contar para vocês aqui. Nós tivemos um presidente aqui, está no mundo espiritual há muito tempo. Não sei, Mary, se você chegou a conhecer seu Holmes Vincenzi. Ele chamava o obsessor de santo obsessor. Que ele dizia que era o santo obsessor que levava a gente para a casa espírita. Então, ele não chamava de obsessor, não. Ele falava santo obsessor. Seu santo obsessor foi que trouxe você aqui. Seu Holmes é uma figura assim, queridíssima do nosso coração. Foi presidente aqui da nossa federativa há muitos anos. Lá, já no século passado, né? E já desencarnou, já tem vários anos. Eu já o conheci com muita idade. Mas ele sempre dizia isso, santo obsessor. E ele terminava as palestras que ele fazia, e eu gostava muito de assistir, porque ele terminava nos desejando a todos uma boa morte. Que legal! É outro assunto que ninguém gosta de falar. Pois e ele falava de uma maneira assim, bem leve já, sabe? Dos seus cabelinhos bem branquinhos. E quando ele terminava, ele desejava a todos, em vez de uma boa noite, um bom retorno aos seus lares, ele desejava a todos uma boa morte. E ele explicava, porque só tem uma boa morte quem bem viveu, quem teve uma boa vida. Grande verdade. Então, aí eu gostava de ficar observando, que eu sabia quem estava chegando na casa a primeira vez, porque quem estava pela primeira vez ouvindo isso, arregalava os olhos. Imagino. Tava um susto. Esse povo não é normal. Imagino. Isso lá na década de 80, ele fazia muito isso. Uma figura, seu homem, muito querido do nosso coração. E após esse café de hoje, ninguém mais vai olhar nem para o obsessor, nem para a morte dessa forma, né? A gente ressignificou. Ressignificou a questão, com certeza, já. Disse tudo agora, viu? Isso. Já estamos As pessoas chegando. sempre se referem aos obsessores como se fossem demônios, né? Então, de ser uma coisa à parte. E, na realidade, o quê? São amigos nossos, que estão em busca de reparação. Simplesmente isso. Somos nós mesmos antes de despertar. Né? Exatamente, são afetos. Gente, já estamos chegando ao finalzinho do nosso Café com Bezerra, mas eu tenho certeza que hoje todo mundo sai daqui fortalecido para mais uma jornada, para mais alguns passos, conscientes, já um pouco mais conscientes de tudo isso que nos envolve. E a gente sai até do trabalho da Casa Espírita, fala de si, né? De
do entendimento nosso quanto pessoas nesse momento hoje, no mundo em que nos encontramos, diante daquelas pessoas com quem nós convivemos, porque, como vocês bem trouxeram, a mediunidade está em tudo. Está em tudo. Depois a gente vai trazer um momento até, aí a gente até duas equipes futuramente, já de 2023, né, para falar sobre mediunidade na infância e na juventude, né? Sim, a gente pode ter esse trabalho para 2023, trazer aqui essas meninas e outras pessoas para poder trabalhar esse tema que é tão importante para os nossos jovens, para nossas crianças que já estão reencarnando aí uma turma bem, digamos assim, experimentada em alguns aspectos. A gente precisa dar uma dedicação também a esses pais bem orientarem e a esses jovens para melhor pisarem na atual existência, né? Então, esse assunto é imenso, maravilhoso. Bom, gente, para a gente ir fechando, então, a Letícia mandou aqui mensagem. Boa noite, grande abraço, meninas. Beijo para a Letícia. Muitos agradecimentos, a Edileide aqui agradecendo, a Rose, pelos esclarecimentos, pelas reflexões. A gratidão é infinita, meninas. Muito obrigada a vocês por terem topado tomar esse cafezinho hoje aqui conosco. Cristina, Regina, sejam sempre bem-vindas a Alagoas. Foi uma alegria poder ter compartilhado esse momento juntas. A alegria foi nossa, minha pelo menos. Grande alegria estar com vocês. Eu também. Muito feliz em estar aqui e poder aprender um pouquinho mais. A gente está aprendendo sempre. Eu gosto muito dessas conversas, dessas rodas de conversa, assim, porque a gente aprende muito. É verdade. Obrigada pelo convite. E sem contar, né, que é sempre bom, é importante a gente estar lembrando aqui, olha, gente, a gente está aqui com 3 federativas do Brasil, né, juntamente com a representação da FEB. Estamos aqui com Alagoas, Pernambuco, Distrito Federal, e a FEB sendo representada pelas meninas. É um trabalho de integração, é esse trabalho que nos liga, e essa ligação nos fortalece no entendimento, no compartilhamento das ações exitosas, trazendo sempre esse ponto importante para que nós possamos caminhar de mãos dadas, né? Ombro a ombro, né? Tem até uma música, ombro a ombro, fortalecidos realmente, né? Com essa visão ampla, ampliada desses ensinamentos superiores que o mestre nos concedeu através de Kardec, né? Esse amado Kardec que nos trouxe, que nos decodificou, né, essas orientações. Isso. Gente, eu não sei se acaba de programa, anotaram, não foi? Triste que tem mais Café com Bezerra daqui a 15 dias. Meire, quem é que vai estar com a gente no dia 2 de dezembro? Gente, olha, se vou contar, foi a maratona ontem, a gente tentando fechar essa situação sem conseguir, mas de repente, Bezerra disse, meninas, o ano está encerrando, vamos refletir que as coisas precisam estar bem ajustadas, existe um balanço para se fechar no final do ano, então ele vai estar conosco no dia 2 de dezembro, o Geraldo Campete, para falar sobre o livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita. Vai ser imperdível, gente. Isso, já o capítulo 11, para fechar a segunda parte do OCE. E aí, vocês aguardem, porque em dezembro e janeiro, a gente vai fazer alguns cafés mais que especiais para dar essa volta, tudo que a gente conversou sobre as áreas funcionais. A parte 2 não vai fechar agora, né, Meire? A gente vai contar ela e de uma forma bem, bem dinâmica. Então, aguardem. Só esse spoiler que a gente pode dar por enquanto. Aguardem. Tem novidades. Isso. Então, meninas, vamos fazer a nossa prece. Eu vou propor, então, vamos fazer a prece de Serinto? A Cristina falou, relembrou. Eu estou com ela aqui para que a gente consiga compilar esse sentimento e fechá-lo juntas. Vamos lá, então. Quem se sentir à vontade, fechar os seus olhos.
E nós vamos então orar da seguinte forma: Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador no meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservastes os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta. Ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro, Senhor, os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, Senhor. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos, nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos turvelinhos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço. Abração, gente. Beijão. Até o próximo Café com Bezerra. Dia 2, tamo junto. Deus. Obrigada, meninas. Beijão. Beijo. Obrigada.